Pois bem, irmãos, boa noite. Vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado por esse momento aqui que o Senhor permitiu que estivéssemos juntos. Muito obrigado pela vida de cada um dos irmãos que chegou, pelo interesse daqueles que têm retornado cotidianamente. Por favor, Pai, ajude este tempo hoje para que venhamos a aprender de fato mais a respeito do Teu amor. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossa causa. Muito obrigado por Tua benevolência tremenda, Pai. Me use hoje de modo claro, de modo objetivo, para que a Tua igreja venha sair daqui edificada pelo conhecimento da Tua verdade. É o que nós rogamos em nome de Cristo. Amém. Subir um pouquinho o volume, né? 2 dedos de volume. Então, irmãos, abram as suas apostilas aí na página 31. 31. Vamos continuar hoje o nosso estudo e vamos estudar hoje o segundo ponto das doutrinas da graça, o segundo ponto do calvinismo, que é a eleição incondicional. A eleição incondicional. Gostaria de pedir a algum irmão que lesse essa primeira frase que está aí logo na página 31. Bem alto, por favor, leia. A doutrina da eleição é fruto da revelação divina, não é especulação humana. Não foi inventada por Calvino em Genebra, nem por Agostinho em Hipona. É, acima de tudo, uma doutrina bíblica, e nenhum cristão bíblico pode ignorar. Pronto. John Stott, muito bem. Irmãos, o que está sendo dito aí é muito interessante, porque descreve bem o que nós vamos investigar hoje à noite. A gente não vai investigar hoje uma doutrina ardilosamente arquitetada por um ser humano. Nós não vamos hoje estudar o pensamento de Calvino somente, ou as conclusões que pode se tirar daquilo que Agostinho de Hipona falou. Mas o que nós vamos ver hoje é uma doutrina bíblica que não pode e não deve ser ignorada. Ok? Então, pronto. Então, vamos ver isso. Uma doutrina bíblica que não pode e nem deve ser ignorada. Por quê? Porque essa doutrina da eleição, ela vai nos ensinar muito a respeito do amor de Deus e de como este amor ele é aplicado na vida do povo de Deus. Eu não sei quantos de vocês aqui já pensaram a respeito da eleição, ou de que modo essa doutrina tem impactado a sua vida. Mas, de fato, essa doutrina, que deveria ser um grande refrigério para a nossa alma, na verdade, ela hoje tem sido alvo de uma grande controvérsia, de uma grande confusão, alvo de muitos debates. Por exemplo, abra aí a sua apostila na página 32, perdão. Primeiro parágrafo, na introdução, a gente pode ler assim: se você estiver num ambiente, quiser deixar as coisas mais agitadas, basta você falar uma palavra, a palavra eleição. Falando de eleição, você vai ficar ali num ambiente, em determinados momentos, hostil, em que as pessoas vão querer se degladiar, brigar, porque muitos não aceitam o modo X pelo qual a eleição acontece, outros acham que foi de outro jeito. Então, essa doutrina que deveria ser um refrigério para a nossa alma, um bálsamo para o nosso coração, ela tem se tornado muitas vezes um alvo meramente de debates. Mas essa doutrina ela é importante? Sim. Por quê? Porque ela é uma doutrina bíblica. E o que é que a Bíblia nos diz a respeito da eleição? Nesse estudo nós nos aprofundaremos nesse assunto ao investigarmos o segundo ponto das doutrinas da graça, que é denominado eleição incondicional. Ok? Então, irmãos, diferentemente dos outros dias, nesse estudo, a qualquer momento que você queira, você pode fazer uma pergunta ou falar algo que seja pertinente ao assunto. Eu sei que é um tema um pouquinho mais espinhoso, então eu vou dar esta abertura. Então vamos começar por definir o que é eleição. E essa é a primeira pergunta que a gente deve fazer nesse estudo. O que é eleição? Alguém sabe o que é eleição? O que é eleição? Eleição é uma escolha. Você já participou de alguma eleição, seu José Maria? Participou? Seu candidato ganhou ou perdeu? Eu participei de uma eleição lá da CIPA, lá na Betânia,
Ah, você era o candidato? Você foi eleito? Olha aí, ó, temos pelo menos um eleito aqui, sem sombra de dúvidas. Então, o seu Zé Maria foi eleito. Então, a palavra eleição, ela significa, de modo básico, escolha. Então, falar de eleição é o mesmo que falar de uma escolha. É o mesmo que falar de uma escolha direcionada a um objeto para um determinado fim. Por exemplo, eu poderia eleger alguém aqui para limpar a igreja no final do momento aqui. Vou eleger aqui vou eleger o Castilho. Então, o Castilho agora é um eleito. Por quê? Porque eu escolhi uma pessoa para um fim. Eu poderia eleger alguém aqui para ganhar um prêmio, o Edson Ivo. O prêmio dele vai ser ajudar o Castilho. Então, aí eu estou elegendo uma pessoa para um determinado fim. Eu estou escolhendo alguém para um fim. É isso, eleição. A gente é muito familiarizado com essa noção no âmbito partidário, no âmbito da política, quando a gente escolhe um candidato para um fim. Qual é o fim? Era para se administrar, né? Mas normalmente o fim é nos prejudicar. O fim é triste. É, fiscalizar. Exato. Então, eleição é isso. Já entendemos o que é eleição. Vamos por partes aqui. Eleição é escolher alguém para alguma coisa. No contexto bíblico, eleição está relacionada com o ato divino de escolher indivíduos ou povos para propósitos específicos. A eleição é um subconjunto da predestinação. Enquanto a predestinação se refere à pré-ordenação de tudo o que acontece, a eleição, por outro lado, vai ser um ponto específico dessa doutrina. Então, vamos gastar um pouquinho de tempo nisso aqui, em definir esses dois termos. Vocês já ouviram a palavra predestinação? O que é que a palavra predestinação é? A palavra predestinação é o ato de Deus controlar o geral. A eleição, ela é o ato de Deus controlar, através do seu plano, algo mais específico. Então, a predestinação, ela não diz somente respeito à eleição, mas ela fala de todas as situações da vida. Por exemplo, existem pessoas que não são eleitos. Isso é um fato. A gente vai entrar nessa questão mais profundamente. Mas ainda essas pessoas, elas estão debaixo da predestinação divina. Elas estão diante do controle soberano de Deus. Alguma pergunta, algum comentário até aqui? Está dando para entender? Pronto. O que é eleição? Eleição é uma escolha para um determinado fim. Eleição na Bíblia é a escolha de Deus para de indivíduos ou povos para determinados fins. Então, compreendido o termo, nós devemos afirmar algo logo de início, um fato aqui. A eleição, ela é uma verdade bíblica. A eleição, ela não é uma opinião. Você não pode dizer assim, pastor, eu não acredito na eleição. Você não pode dizer isso. Por que você não pode dizer isso? Porque é um fato que está claramente explícito na Bíblia. A Bíblia é clara em mostrar que Deus, ao longo da história, diversas vezes tem separado indivíduos ou povos para determinados fins. E aí na sua apostila tem uma tabela que exemplifica pelo menos alguns tipos de eleições que são claros na Bíblia. Primeira eleição aí, a eleição de Israel, que pode ser encontrada lá em Amós 3:2. Então, abra sua Bíblia lá. Samuel, se você puder projetar aí e algum irmão puder ler, é excelente. Amós 3:2. Alguém lê, por favor? Pronto. Quem é o alvo da eleição aí? O texto não está explícito, mas no contexto está falando de Israel. E qual é o propósito da eleição? Qual o propósito? Pronto. Israel foi escolhido para ser povo de Deus. Então pronto. Por aí a gente já pode saber que existe eleição na Bíblia. Mas não existe só essa eleição. Existem também eleições que são não necessariamente ligadas a um fato espiritual, mas que são uma vocação de vida. Por exemplo, a gente encontra lá em Isaías 45, abra sua Bíblia lá, Isaías 45, versículos de 1 a 4, a eleição de um indivíduo para um determinado propósito de vida, para um determinado fim. Olha aí, Isaías 45, versículo 1 diz assim, versículo 1 e diante:
Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para abater as nações ante a sua face, para descingir os lombos dos reis, e para abrir diante dele as portas que não se fecharão. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, e despedaçarei as trancas de ferro. Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibais que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo nome. E o 4, por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu escolhido, eu te chamei pelo teu nome e te pus o sobrenome, ainda que não me conheces. Então o que nós temos aí é um homem, antes mesmo do seu nascimento, sendo designado por Deus para ser o líder de um grande império. Então, temos também na Bíblia a eleição de Ciro. Continuando, em Isaías 42, versículo 1, nós vemos que até Cristo foi eleito para algum fim. Ele foi escolhido para um propósito. Qual o propósito aí? Isaías 42, 1, alguém leia. Eis aqui o meu servo a quem sustento, meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito e ele prolongará o direito para os gentios. Pronto, Cristo foi eleito para ser o mensageiro de Deus. A gente vê também, não vamos para todas essas referências por uma questão de tempo, mas a gente vê os santos da tribulação sendo eleitos, em Mateus 24, 22, 31, eles são escolhidos para serem salvos no período da tribulação, e vemos também na Bíblia anjos eleitos, anjos que foram escolhidos por Deus para não se dobrarem a Satanás. Mas a eleição que nos é conveniente nesta noite, a eleição que nós vamos nos deter durante todo esse período, é a eleição para a salvação. 2 Tessalonicenses 2:13 é uma passagem que deixa muito claro que essa eleição ela existe, que ela não é uma ideia meramente articulada por homens. 2 Tessalonicenses 2:13 vai dizer: entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Então, nós estamos estabelecendo aqui um fato. Existe na Bíblia eleição. E não somente existe na Bíblia eleição, mas existe na Bíblia eleição para a salvação. E essa é a eleição que nós vamos nos deter nesta noite. Essa eleição, ela é o ato de Deus, antes de o mundo existir, escolher amar o povo. Irmãos, a gente vai estudar esse assunto à luz de um debate, à luz da controvérsia arminiana / calvinista, mas a gente não deve deixar passar pelos nossos olhos a essência do que nós vamos ver esta noite. Porque a eleição, irmãos, o fato de Deus ter escolhido um povo para a salvação, implica em amor. A eleição é a escolha de Deus amar. É importante destacar que somente os eleitos serão salvos. Ou seja, só vai ser salvo aquele que foi escolhido para ser alvo deste amor de Deus. E a grande questão que a gente vai debater nessa noite é: por que é que Deus escolheu essas pessoas que Ele escolheu para a salvação? Está claro aí, Ele escolheu desde o princípio para a salvação. Mas por que foi que Deus escolheu um povo? Qual foi a causa de Deus ter escolhido um povo? Afinal, se existe eleição, deve existir uma causa. Mas que causa seria essa? E nós veremos nessa noite duas possibilidades mais comuns e recorrentes nos meios cristãos para explicar por que Deus escolheu o povo no princípio. Por que Deus escolheu amar o povo. E a primeira destas visões que dá conta desta eleição, ela é chamada de eleição condicional. Eleição condicional. Então, essa é a primeira visão que nós investigaremos. E se você se perdeu aí, é página 33 da sua apostila, eleição condicional. Então, Deus escolheu um povo para a salvação. Essa escolha se baseou em quê? O movimento arminiano moderno, reverberando o Pelágio. Vocês já ouviram falar de Pelágio? Já?
Já ouviu falar? Não tinha ouvido falar, vocês faltaram a primeira palestra que foi falado dele. Esse movimento reverberando Pelágio e os remonstrantes, que foram os criadores daquelas teses que culminaram no Sínodo de Dort. Então, o movimento arminiano moderno, se baseando nestas duas fontes, ele apresenta a eleição para a salvação como que se baseando na presciência divina. Ou seja, por que foi que Deus escolheu um povo? Deus escolheu um povo por causa da sua presciência. Deste modo, a eleição, ela é o resultado da observação divina da fé futura dos eleitos. Assim, a eleição ela não determina a fé, mas ela somente ratifica ou confirma a fé que Deus viu que um eleito teria. Deixa eu deixar isso aqui bem claro. O movimento arminiano, para defender a todo custo a ideia de que o homem tem liberdade, ele não tem como negar que existe uma eleição. Por que ele não tem como negar que existe uma eleição? Por quê? Porque a Bíblia diz. A Bíblia está dizendo. Então não tem como negar. Mas para idealizar ou para fortalecer uma ideia de liberdade humana, esse movimento, ele acaba por dizer que a eleição existe sim. Mas ela existe porque Deus, ela não existe porque Deus foi necessariamente alguém que restringiu o número de eleitos. Mas a eleição existe apenas porque Deus, ele confirmou a fé de quem haveria de crer. De modo bem simples. Na eternidade, antes do mundo existir, Deus olhou para o futuro. Aí ele viu a dona Margarida, lá no futuro. Margarida, 2 meninos igualzinho um outro, perto dela, andando aqui. Aí ela escuta falar sobre o Evangelho. Aí a dona Margarida crê. Diz assim, eu creio, Senhor Jesus, eu te quero. Aí Deus olhou para ela e disse assim, essa daqui vai ser minha eleita. Então ele escolheu baseado no que ele viu que aconteceria no futuro. O nome deste conhecimento é, segundo o movimento arminiano, presciência. Então, no pensamento arminiano, essa ação divina deixa o livre-arbítrio intacto. Por quê? Porque a senhora escolheu Deus porque você quis. E você é uma eleita porque ele viu que você escolheria porque quis. Então, a ideia é que isso deixa o livre-arbítrio do homem intacto e tira qualquer possibilidade de Deus restringir sua graça e o seu amor. Essa visão, ela tem base bíblica? Sim ou não? Tem, mas não é verdade científica, não é correto. Pronto. Mas tem. Tem, mas não é o correto Pronto. a respeito da soberania de Deus e do amor de Deus. Então vamos lá para 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2, para a gente ver isso aqui, bem claramente. 1 Pedro 1 e 2. 1 Pedro, como diz o pessoal do pré-A. 1 Pedro 1 e 2. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz nos sejam multiplicados. Samuel, tu tem aí o controle, aquele controle? Tu pode conseguir ele para mim? Só para me pegar o laser, porque eu acho que eu vou precisar enfatizar aqui algumas coisas. Então, irmãos, o arminiano, ele abre a Bíblia, ele sabe que tem a eleição. Ele diz, mas por que foi que Deus escolheu o povo, sendo que nós somos livres? Aí ele pega e pensa assim, rapaz, foi baseado na presciência de Deus. E o que é a presciência? A palavra inicialmente parece indicar o conhecimento anterior. Então, Deus sabia quem o escolheria, então ele tornou essas pessoas eleitos. Essas pessoas foram eleitas segundo a presciência de Deus. Essa aqui é a ideia do movimento arminiano e ele se baseia nisso. Mas ele não para por aí, porque existe um outro texto que parece corroborar, cooperar com esta ideia. Esse texto é Romanos 8 e 29. O que é que vai dizer Romanos 8 e 29? Pronto. Então, o que foi que Deus fez aí? Deus, ele predestinou pessoas. Mas por que foi que ele predestinou? Porque antes ele
Porque antes ele conheceu. Então Deus conheceu e, baseado no conhecimento, ele predestinou. Então, fale, Marlon. Não, pode não. Estou brincando, pode, estou brincando. Segundo o pensamento arminiano, sim. O homem escolhe de acordo com a sua livre vontade. O homem é livre para escolher Deus. Pronto. Fale. Pronto, a gente vai ver isso aí mais à frente, mais claramente. Mas, para que não fique confuso, vamos estabelecer primeiro essa visão. Aí depois a gente vai ver a outra visão, porque a outra visão, ela é uma resposta a essa. Então, ela vai fechar essas questões. Mas, assim, vamos deixar isso aqui bem claro. Qual é a ideia aqui, segundo esse texto? Ó, eles foram eleitos segundo a presciência. Deus olhou, viu quem ia querer ele, quem me quer, aí quis, agora é um eleito. Esta é a visão. E ela se baseia em pelo menos duas passagens centrais. Existem outras passagens que vão ser consequências lógicas, mas ela se baseia em pelo menos duas passagens. A primeira, 1 Pedro 2, e a segunda, como a gente viu, Romanos 8 e 29. Estamos estabelecendo essa visão. Mas e essa visão de que a eleição ela é condicional, baseada na escolha humana, ela não se baseia somente em passagens diretas, mas ela se baseia também em ideias extraídas da Escritura. E os arminianos, comumente, eles apresentam alguns argumentos em que eles vão olhar para estes argumentos e gerar ali uma armadilha para que você não tenha como não crer numa eleição condicional. Primeiro desses argumentos, a gente pode destacar pelo menos dois nesse estudo, finalzinho da página 33, é o seguinte: a Bíblia, ela apresenta comumente que Deus, ele deseja que todos os homens sejam salvos. Não é essa a verdade? A Bíblia fala isso ou não? Deus deseja que todos sejam salvos? Se você não sabe, por favor, leia aí Ezequiel 33 e 11. Diz-lhes: tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho vivo. Convertei-vos dos vossos maus caminhos. Pois, por que haveis de morrer, ó casa de Israel? Pronto. Outra referência, 2 Pedro 3 e 9. O que é que diz? Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos chegam ao arrependimento. Pronto. 1 Timóteo 3, ou 1 Timóteo 2, 3 e 4, para finalizar o estabelecimento dessa ideia. Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então a Bíblia diz que Deus quer que todos sejam salvos. Então os arminianos, olhando para essa informação, eles questionam: como é que Deus pode querer que todos sejam salvos e tenha Ele mesmo escolhido apenas alguns? Então Ele não escolheu apenas alguns. Baseado nesse fato, então, eles afirmam que Deus ele não poderia escolher amar apenas algumas pessoas. O que ele poderia era reagir a quem lhe amou. Aí sim ele poderia. Ele não poderia oferecer uma provisão limitada da salvação, mas ele poderia confirmar quem iria querer ser salvo. Aí sim. Segundo argumento, alguns arminianos apontam para o fato de que Deus convida todos. Isaías 55:1 diz o quê?
Isaías 55:1. Alguém leia? Todos vós que tendes sede, vinde às águas, e vos, aos que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinde e vende. Pronto, ele está convidando todos aí a chegarem. Aí essas figuras de alimentos, elas são figuras que arremetem à ideia de salvação. Todos são chamados por Deus para terem refrigério verdadeiro. Isso é mais claro ainda em Mateus 11:28, que é o que é que diz lá? Mateus 11:28. Quem sabe decorado? Você sabe, só não sabe que sabe, ó. Bota aí, Samuel. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Pronto. Então, se Deus chama todos, segundo os arminianos, isso significa que todos podem chegar, não somente um povo que ele escolheu, mas qualquer pessoa do mundo pode chegar e vir diante do convite sincero do Salvador. Então essa é a primeira visão. O que é que essa visão diz? Essa visão diz que sim, existe uma eleição, mas essa eleição ela é baseada na presciência de Deus, de modo que Deus olhou o futuro, viu quem creria e chamou aquelas pessoas que creriam de eleitos. Nesse sentido, a salvação ela não é restrita a um grupo, mas a salvação está aberta, pronta para todos fazerem uso dela ali. Essa é a primeira visão, a visão da eleição condicional. Então, irmãos, essa visão ela parece ser uma visão plausível. Não parece? Se você observou, você viu que tem base bíblica, que a Bíblia ela fala algo a respeito, então não é uma loucura completa. Isso é algo importante que vocês devem entender. A gente vai ver agora um contraponto que provavelmente vai refutar categoricamente essa visão, mas nós devemos entender isso, que os arminianos, eles não são pessoas burras, eles não são pessoas mal intencionadas, eles não são pessoas que têm uma deficiência cognitiva de modo que não conseguem entender o óbvio, porque a fé deles, ela tem uma base escriturística. Eles não se baseiam no zero, assim, absoluto para criar um pensamento. Nós vamos ver porque essa base ela tem muitos problemas, mas ela existe. Mesmo que a gente não concorde com ela, ela existe. Então nós devemos ter esse senso de humildade relacional ao estudarmos esse assunto. Então, irmãos, mesmo oferecendo essa base, problemas com a doutrina da eleição condicional, página 34. Mesmo oferecendo essa base relativamente extensa, um pouco de honestidade, observação e consideração adequada podem abalar fortemente a eleição condicional. Vamos observar os textos base, voltando para 1 Pedro 1 e 2. Vamos voltar para aquele texto. 1 Pedro 1 e 2. A gente viu que os arminianos eles vão argumentar que a eleição ela se baseia na presciência, e a ideia aqui é que Deus ele olhou o futuro e viu quem iria crer. Então, a fé ela causa a eleição. Mas o que nós temos nesse texto aqui é algo oposto. Porque olha aqui, ó, vamos olhar com atenção. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Cristo. Essas pessoas, elas foram eleitas segundo a presciência, não por serem obedientes, mas para serem obedientes. A fé, ela é a obediência ao que Deus diz. Então, o que esse texto aqui obviamente aponta é que nossa eleição não é porque éramos salvos, mas a nossa eleição ela se deu para que fôssemos salvos. Então Deus ele não conheceu anteriormente um povo salvo, mas ele escolheu um povo que seria salvo. Então, esse é o primeiro problema que este texto aqui, ele apresenta. E o mesmo pode ser dito lá para Romanos 8 e 29. Vocês lembram o que diz lá em Romanos 8 e 29? O segundo texto base. Leia aí, para você ver essa mesma ideia se aplicando. Alguém leia? Romanos 8 e 29. Quanto aos
Pronto. Aos que de antemão ele conheceu, ele também predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Esse texto que é usado por eles também ele gera um efeito rebote, porque aí a pessoa ela não é eleita por ser a imagem de Cristo, mas ela é eleita para ser a imagem de Cristo. Então, os dois textos base, eles têm um sério problema. E voltando para 1 Pedro 2, nós ainda temos um problema maior ali. Porque o termo presciência presente naquele texto, volte aí, Samuel, por favor. Esse termo aqui, presciência, ele não indica, no original, meramente uma previsão do futuro. Na verdade, limitar esse texto aqui a uma ideia de conhecimento anterior é, em algum grau, não ter profundidade no que a Bíblia expressa com esta palavra. Por quê? Porque a palavra conhecimento, principalmente no contexto do Novo Testamento, ela não indica, em muitas ocasiões, inclusive essa, somente o fato de você saber algo. Ela indica relacionamento. Vamos entender isso aqui bem. Abra sua Bíblia em Mateus 1:25. Livro que tem o nome mais lindo de todos. Mateus 1:25. Olha aqui o que aconteceu. Contudo, não a conheceu. Isso aqui, se não a conheceu aqui, é José em relação a Maria. José não conheceu Maria, enquanto ela não deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Jesus. O que é que nós temos aqui? A palavra conhecimento. Mas o que é conhecer aqui? Não fale. O que é conhecer aqui? Conhecer aqui é ter um relacionamento íntimo. Conhecer aqui é ter um relacionamento íntimo. Ou seja, o pré-conhecimento de Deus, volte lá para 1 Pedro, Samuel, 1 Pedro 1:2. O pré-conhecimento de Deus, ele não implica em Deus observar o futuro. Ele não é uma previsão do futuro. Ele não é meramente uma observação passiva. Mas conhecer aqui implica em desejar ter ou se dispor a ter um relacionamento íntimo. A presciência nesse sentido é Deus escolhendo conhecer intimamente um povo. A presciência, como está aí na sua apostila em negrito, é a inclinação eterna de Deus de estabelecer um relacionamento com o povo. A presciência não é uma previsão, mas é o ato de Deus escolher se relacionar com um povo que viria a ser seu. Novamente, voltamos aí para Amós 3:2, a gente já viu essa referência. Amós 3:2 deixa isso claro. Vamos lá. De todas as famílias da terra, somente a vós outros escolhi. Essa palavra escolhi aqui, ela também pode ser conheci. Porque a ideia de escolher e de conhecer, nesse sentido, ela é intercambiável. Irmãos, para fechar essa questão de modo bem claro, voltemos novamente para 1 Pedro, para a gente ver essa palavra conhecimento sendo usada no contexto em que eu estou falando aqui. 1 Pedro, novamente o capítulo 1, agora o versículo 18 a 20. 1 Pedro 1, 18 a 20. Vai dizer assim: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Pode passar. Mas pelo precioso sangue, como de cordeiros sem defeitos e sem máculas, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Observem aqui o que é o conhecimento de Deus. O conhecimento de Deus não é meramente uma observação do futuro, mas o conhecimento de Deus implica em um plano que será concretizado. Implica em um plano que vai ter o seu objetivo concluído. Essa palavra no versículo 20 é a mesma presciência que a gente vê anteriormente. Deus, ele revelou esse sangue em tempos futuros. Logo, o conhecimento prévio de Deus implica em um projeto que será concretizado. No caso específico do versículo 2, esse projeto é o relacionamento profundo com o seu povo.
Sendo assim, a presciência em 1 Pedro 1 e 2 é o projeto divino de, ainda na eternidade, escolher ser íntimo de um povo e não uma previsão do futuro. As pessoas, irmãos, elas não são salvas baseadas nas previsões do futuro de Deus. Existe um texto que mostra isso de uma maneira categórica. Abra sua Bíblia em Mateus 11, 21. Mateus 11, 21. Diz assim: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito eles teriam se arrependido com um pano de saco e cinza. O que é que Deus está fazendo aqui em relação a... Qual é o versículo? 21, foi. Eu voltei aqui sem querer. Tu não precisa conectar pode desconectar, eu vou querer só o laser mesmo, Samuel. Deus aqui olha para Corazim e para Betsaida, duas cidades que receberam uma grande atuação naquele período. E ele diz ali que se em Tiro e Sidom, duas outras cidades, acontecesse o mesmo que aconteceu nessas duas cidades, o que é que teria acontecido com eles? Eles teriam se arrependido. Então o que nós temos aqui é Deus, ele sabendo que se algo acontecesse, um povo ele seria salvo, mas nem por isso essas cidades aqui eram eleitas. Então não é Deus olhar para o futuro e ver alguém chegando à fé ou aceitando uma mensagem que faz dessa pessoa um eleito. Por fim, página 35, segundo parágrafo aí. Podemos destacar que não faz sentido em pensar em um futuro que Deus mesmo não seja o causador. Afinal, quem colocou esse futuro para que Deus olhasse? Os arminianos dizem, não, Deus olhou o futuro. Mas qual é o futuro que existe, em que Deus não está controlando? Não existe nenhum estágio da temporalidade, passado, presente ou futuro, que não esteja debaixo do domínio e provisão de Deus. Então não faz sentido imaginar um mundo progredindo em qualquer que seja a área distante da soberania de Deus. Logo, se há um futuro para que Deus assumisse uma posição de meramente passividade, podendo coletar um dado e estabelecer o propósito da eleição, alguém que não Deus deveria reger este futuro. Observem como o arminianismo ele acaba tornando o homem soberano e Deus simplesmente um observador passivo. Daqui até o teísmo aberto é um passo. O arminianismo é uma séria armadilha para alguém que não compreenda suas implicações. Irmãos, alguém dizer assim, não, Deus escolheu porque ele olhou o futuro e viu alguém fazendo algo. Que futuro é esse? Que futuro é esse? Quem é que está controlando esse futuro para Deus só olhar? A implicação disso, depois de um tempo, é que Deus ele não causou aquele futuro. E depois, mas Deus realmente sabia de cada detalhe? Se Deus sabia de cada detalhe, por que ele não fez? Então ele não sabia. No final das contas, Deus ele deixou tudo, conhece só o agora e é surpreendido pelas dinâmicas de mudança na humanidade. José Maria da Costa Neto. Eu não entendi muito bem o que você disse, não, mas... Tem aqui, né? Amós 3:2, né? Sim. E tem o propósito da eleição. Sim. Então, essa eleição, ela tem muito sentido de ter sido totalmente prestada. Não, Israel foi eleito. Pessoas de Israel também foram eleitas. Mas a gente vai entender isso bem direitinho com o passar do estudo. Então, irmãos, para finalizar essa primeira parte, além de lidar com essas bases bíblicas, concluir que elas são bases bíblicas inadequadas, nós temos que lidar também com os argumentos levantados. Primeiro devemos concordar que Deus ele não deseja que os homens pereçam. Deus deseja? Não. Agora eu pergunto para vocês, é a vontade de Deus que os homens pereçam? Não? E por que é que os homens perecem?
Você pode dizer assim, não, é por a vontade deles próprios, faz sentido. Mas Deus não tinha a obrigação de ter criado os homens. Então, irmãos, existe uma diferença em Deus entre o seu desejo, que é a inclinação natural do seu coração, e sua vontade, que é o seu plano soberano, pelo qual ele vai realizar essa inclinação natural, mas que não necessariamente implica que todas as nuances dessa inclinação natural serão feitas. Então, Deus deseja que todos os homens sejam salvos? Deseja, mas existe um inferno, e o gerente desse inferno também é o próprio Deus. Então, nós não devemos entender que o desejo por Deus é um desejo mentiroso, não é. Mas Deus escolheu, na eternidade, demonstrar sua vontade, e isso incluía a condenação dos incrédulos. E a gente vê em Mateus 26 e 39, é um fato prático em que isso acontece. Jesus, sendo Deus, demonstrou ali que não queria passar pelo sofrimento. Então, ele não desejava sofrer, mas sua vontade soberana era que o sofrimento acontecesse. Irmãos, o que eu estou dizendo aqui nos humilha, porque nos prova algo. Nos prova que o nosso Deus, ele não é um Deus que pode ser explicado exaustivamente. O Deus da Bíblia, ele é um Deus maior do que a capacidade humana de pensar. Não que ele seja um Deus antilógico, mas ele é um Deus supralógico. Ele é maior do que a lógica. Ele é maior do que o nosso pensamento pode alcançar. Deus, ele é tão grandioso que mesmo tendo poder para salvar todos, mesmo desejando que todos sejam salvos, ele não faz isso, e ele é bom e generoso ao não fazer isso. Nós não sabemos o porquê, nós só sabemos que é assim. Ele opera, mas será que ele poderia escolher amar somente alguns? O problema dessa pergunta é a própria pergunta. Na verdade, se a gente lembra do estudo passado, a questão não é se Deus ele poderia escolher amar alguns, mas a questão é, olhando para você e sabendo que você é mau, como foi que Deus ainda pôde escolher lhe amar? A pergunta não é, rapaz, eu estou aqui, Deus, ele não amou minha mãe, Deus, ele não amou minha irmã. A pergunta é, como é que Deus lhe amou? A questão não é indireta, não é como isto é aplicado na vida de outros, mas como isto é aplicado na minha vida. Porque Deus, ele conhecia nossa maldade. E como é que ele pôde nos amar ainda assim? Uma visão equilibrada da Escritura compreende que a eleição não é um ato de egoísmo divino, pois todos nós somos imerecedores. E o fato de ele escolher amar algumas pessoas nesta realidade caída é simplesmente incrível. Por outro lado, lidando com o segundo argumento, o convite a Deus é geral, não porque ele pretende alcançar todos, mas porque os seus eleitos estão em todos os lugares, são de todas as classes sociais e estão em todas as nações. O chamado é geral, mas poucos ouvirão. Muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Não é hipocrisia do Senhor convidar a todos, pois os seus estão em toda parte desse mundo, até numa cidadezinha quente, chamada Morada Nova. E assim, talvez você tenha pensado assim, Mateus, está faltando alguma coisa nessa equação. Está faltando alguma coisa que torne isso aqui que nós estamos vendo algo que faz um sentido definitivo. E a gente vai encontrar isso na segunda parte da nossa palestra. Mas, se isso não for bastante, nós devemos considerar o que diz lá em Romanos 9, para quebrar essa ideia de eleição condicional. Romanos 9, 18 a 24 diz assim: logo, tem ele misericórdia de quem quer, e também endurece a quem lhe apraz. Tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem és tu, ó homem, para discutir isso com Deus? Porventura pode o objeto perguntar quem o fez: por que me fizeste assim? Não tem o oleiro direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, para
que para a glória preparou de antemão, aos quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Depois de tudo isso que a gente falou, o que a gente pode concluir é o seguinte: a eleição condicional, e aí tem incondicional na apóstola de vocês, tem um erro esdrúxulo aí, gravíssimo. A eleição condicional, ela não é uma boa alternativa, porque ela não tem uma base escriturística contundente, ela se baseia em premissas lógicas imprecisas em relação ao caráter e agir de Deus. Então, o que é que eu espero que você tenha entendido dessa primeira parte? Assim, irmãos, vou ser bem honesto com vocês. A gente estava querendo contradizer algo que eu não considero ter lógica. Então, não é fácil de entender assim. Não é fácil de entender algo assim. Mas o que é que eu quero que vocês tenham entendido? O que eu quero que vocês tenham entendido é o seguinte: Deus escolheu um povo. Isso é inegável. Escolheu esse povo. Esse povo foi escolhido por quê? Não foi por nada que esse povo fizesse. Essa é a primeira coisa que a gente vai entender aqui. Não foi por uma fé que o povo teve, Deus olhou assim, rapaz, a dona Margarida criou, vai ser minha eleita. Não foi isso. E por que foi que Deus escolheu então? Você vai ter que esperar para depois da merenda você descobrir. Aí nós vamos ver isso aí direitinho.